Existe um problema hoje chamado cultura do brasileiro pilantra, meu irmão. E que no Rio de Janeiro, assim, a porcentagem é alta. Cacete, bota essa merda de novo aí. Olha o número. Cara, enquanto a gente tá vendo Cleitinho ganhando força em Minas Gerais, a gente tá vendo o Zuco ganhando força no Rio Grande do Sul, a gente tá vendo Santa Catarina se acertando, enquanto a gente tá vendo vários estados se aceitando, bota no mudo que eu preciso xingar. Por favor, pessoal. Agora eu quero falar um pouquinho de Rio de Janeiro. Eu quero falar um pouquinho de Rio de Janeiro, que agora eu quero o Ramagem indignado, meu irmão. A Genial Quest noticiou hoje, né? Os jornais estão noticiando o resultado da pesquisa da Genial Quest. Eduardo Paes liderando todos os cenários na disputa pelo governo do Rio. Eu vou deixar só o microfone contigo, seja feliz. É o resultado da desinformação. É o resultado da má informação. É o resultado que o espectador aqui, o nosso ouvinte, quem está conosco sempre, quem acompanha aqui, tem consciência política. Qual o percentual da população que tem uma consciência política? Nenhum por cento. Nenhum por cento da população. Mas cabe a nós, como eu sempre coloquei, a tarefa que nós temos para a eleição do Flávio Bolsonaro tem sim uma direita consolidada bolsonarista, tem uma esquerda consolidada Lula. Tem uma direita que não é bolsonarista, a gente sabe disso, está vendo isso. Tem uma esquerda que não é Lula, tem uma esquerda mais dos princípios socialistas, que coloca o Lula como sistema, e é uma verdade. Ele está mais para sistema, oligarquias e essas questões financeiras dessas oligarquias. O Lula está para isso tudo. Agora, tem o isentão, que não se reflete aos partidos de centro do Congresso Nacional. O partido de centro do Congresso Nacional não tem ideologia, não tem objetivos, não tem aquela participação política, não. Eles estão ali para interesses próprios e de regiões. Interesses de regiões não é ilícito, você querer o melhor para a sua região. O problema é que eles jogam com o Lula, com a destruição do país. Agora, nesse meio da população, que não é representado pelos partidos de centro, que não quer, acha a direita, a esquerda não quer ser politizado, que acha que a política não governa a vida dessas pessoas, que acredita, está vendo agora, pela total insegurança, pela quebra da economia, pela falta de prosperidade. Esse é o caminho que a gente tem que demonstrar a essas pessoas. É onde o Flávio Bolsonaro está comunicando bem, mas precisa de todos nós que temos uma consciência política, que estamos fazendo o melhor para nossas famílias, para a economia familiar do Brasil, para a segurança, para a prosperidade, e não arbítrio nem austeridade. Bem, mas o povo que está aí não sabe disso tudo. E tem, infelizmente, isso vem desde Roma lá de trás, o pão de circo. Um Eduardo Paes, que é soldado do Lula, que trabalha pelo Lula, mas fica com vergonha de estar com o Lula, porque ele quer pegar esse eleitor de direita, o bolsonarista, o cristão, o evangélico, o católico. Ele anda muito bem ali como uma velha política, ele está aí há muito tempo nessa política. Então, o trabalho de demonstrar que o Eduardo Paes, primeiro, tem as vinculações de crime anteriores, que ele conseguiu, com a ajuda do STF, não ser condenado. Segundo, a sua administração é pífia, trabalha contra a segurança pública e só se elege com pão e circo. A gente vai ver o show da Shakira, que a Rede Globo vai transmitir, já está produzindo. O show da Shakira faz a população ficar feliz. É o pão de circo, que Júlio César falava há 2000 anos atrás. Então, essa política ainda existe. Porque tem muita gente que não quer saber de política, quer estar na internet, e não dá para condenar essas pessoas. Tem que ter a demonstração de que esse tipo de pessoa está tirando toda a renda que poderia estar colocando em melhor organização da educação, saúde e até da cultura, incentivando quem está iniciando a cultura. Artigos de cultura, como os teatros, cinemas, equipamentos. Não, joga milhões para um show da Shakira e todo mundo bate palma. E aí vem aquelas contas econômicas que o Rio de Janeiro vai receber não sei quantos voos e tudo mais. Tem um acréscimo, mas se for de forma correta, colocada para a população prosperar, o recurso é muito maior. Você vai fazer uma análise com os Estados Unidos, quantos shows tem nos Estados Unidos? Diversos. Vai ver o que é feito pela iniciativa pública. Quase nenhum, o patrocínio é menor. Então, ele vem com pão e circo, como o bom carioca, bom vivan, e vai levando esses votos, enganando a população. Esse é o Eduardo Paes. Vou além aqui. Eu estava chegando bem, subindo nas pesquisas. O que o Eduardo Paes fez? Prometeu o estádio do Flamengo. Cadê o estádio do Flamengo? E aí eu comecei a descer, ele começou a subir. Comecei a chegar perto novamente. Show da Madonna. Sempre ano eleitoral. Sim. Um político de 30 anos aí, eu iniciando. Fiz quase 1 milhão de votos. Fiz mais de 30% do eleitorado. Falando de segurança pública, unindo todos os entes federativos, município, estado, União, as agências, as forças, e demonstrando que não é apenas uma questão de polícia, que a polícia consegue entrar, mas o Estado tem que chegar junto com o urbanismo, regularização fundiária,
para poder levar saúde, educação, cultura, esporte, tudo que ele nunca fez. E aí a população, sendo manipulada, não consegue verificar isso. Então, às vésperas, vamos colocar 5 meses de eleição, vamos tentar demonstrar à população que Eduardo Paes não é o candidato devido para governar o Rio de Janeiro. Mas os dados, eles são bem preocupantes. Eu quero um pouco aqui comentar contigo, até para ouvir um pouco da sua experiência do Rio de Janeiro. Os dados são alarmantes, porque... Produção, deixa o dado lá na tela. Esses são os dados de primeiro turno, né? Eduardo Paes em primeiro, Douglas Ruas, que o Carioca ainda não sabe, nem o Fluminense, né? Porque nem quem mora na cidade, nem quem mora no estado do Rio de Janeiro precisa conhecer mais o Douglas Ruas. O Garotinho está em terceiro lugar. Pasme, Wilson Witzel, quarto. Cara, pelo amor de Deus, cara. Aí depois o nego vem falar, cara, pô, o Alan tá criticando meu estado, né? Teve gente que... outro dia encontrei um cara e falou assim, não, você tá falando mal lá do meu estado. Eu falei assim, ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Bota a câmera aqui, produção. A gente noticiou aquele caso horroroso de 14 brasileiros presos aqui em Orlando, que estavam fingindo cuidar dessa questão migratória das pessoas, né? Pra trabalhar o visto do cara, etc. E aí, eu noticiei isso lá no meu Instagram. Fui o primeiro a noticiar, né? E aí depois a Metrópolis noticiou, e depois teve... acho que foi até na Globo, se não me engano. E depois todo mundo noticiou, mas foi primeiro na timeline. E aí tinha um comentário de uma pessoa que dizia assim, pois é, sempre um brasileiro querendo ferrar outro brasileiro. Aí na resposta a esse comentário, alguém botou assim, não generaliza. E o normal é brasileiro, é gente da minha gente, não generaliza. E sabe qual foi o meu comentário? E agora eu quero que você em casa comente aqui o que você acha do comentário que eu fiz. Eu disse o seguinte, eu vou completar 43 anos em julho. Não me lembro, em quase meia década, quase meio século, eu não me lembro de ver belga reclamando de outro belga. Eu nunca vi austríaco falando assim, olha, cuidado, os austríacos são complicados. Eu nunca vi suíço dizer, olha, não more perto de uma comunidade suíça, você vai se ferrar. Eu nunca vi um cara de Liechtenstein. O Ramais tá rindo aqui. Mas é sério, Ramais, eu nunca vi um maluco de Liechtenstein falando assim, ó, você vai morar nos Estados Unidos? Não more perto de uma comunidade da galera de Liechtenstein. Gente, nós temos um problema para resolver e ele começa olhando a verdade. Cara, você não vai enfrentar um problema fingindo que ele existe, Ramagem. Existe um problema hoje chamado cultura do brasileiro pilantra, meu irmão. E que no Rio de Janeiro, assim, a porcentagem é alta. Cacete, bota essa merda de novo aí. Olha o número. Cara, enquanto a gente tá vendo Cleitinho ganhando força em Minas Gerais, a gente tá vendo o Zuco ganhando força no Rio Grande do Sul, a gente tá vendo Santa Catarina se acertando, enquanto a gente tá vendo vários estados se aceitando, bota no mudo que eu preciso xingar. Por favor, produção. O condomínio aqui, vai todo mundo ouvir aqui agora. Mas não dá, cara! Eu não tenho eu não tenho só corneta, Roverã. Olha o Rio de Janeiro, irmão.